Olá, gente. Vamos para a primeira questão do nosso módulo de progressões e a questão fala o seguinte. O fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. E ele fala o seguinte: no meu primeiro dia, a gente vai correr 6 quilômetros. E nos próximos, você sempre corre 2 a mais. Então, no próximo, você vai correr 8, depois 10, depois 12 e assim sucessivamente. E aí ele fala que o último dia de treino vai ser quando ele correr 42. Beleza? Então o que eu tenho aqui, gente? Eu já tenho uma progressão aritmética de razão 2, né? Dá para perceber que é uma progressão aritmética porque ó, daqui para cá somou 2, daqui para cá somou 2, daqui para cá somou 2. E eu sei que esse aqui, ele é o teu último termo. Esse 42 aqui, ó, ele vai ser o nosso último termo. Como é que eu descubro qual é a posição que esse 42 ocupa? O termo geral da PA é o primeiro, mais quantas razões, gente? Lembra aí, a quantidade de razões, tá? Que você soma ao primeiro é sempre aqui nesse meio aqui, n menos 1, beleza? Então, a quantidade de razões é o primeiro, ao A1 vai ser sempre n menos 1. E aí eu vou jogar 42 aqui, ó. 42 vai ser o teu A1, que é 6, mais n menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, fiquei com 42 igual a 6. E aí faz distributiva, gente. 2n menos 2. Só trocar aqui que apareceu 43, é 42. E aí eu vou ficar com 42 de novo. Do lado de cá vai ficar 2n mais 4, não é isso? 6n menos 2. Aliás, 6 menos 2 vai dar 4. E aí eu fico com a seguinte expressão, que 2n vai ser 42 tira 4, 38. Eu já sei que o meu n vai ser 38 dividido por 2, que é 19. O que isso quer dizer, gente? Que essa brincadeira aí durou 19 dias, beleza? Então eu já sei que essa brincadeira durou 19 dias. Qual é o total percorrido por esse atleta nesse treinamento do primeiro até o último dia? Então o total percorrido por ele, gente, não é 42 quilômetros. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. O total percorrido por ele vai ser 6 no primeiro dia, mais 8 no segundo, mais 10 no terceiro, mais pontinho, pontinho, até 42 no último. Beleza? Isso durante o que, gente? 19 dias. Então eu sei que essa sequência aqui é uma soma de 19 termos. Beleza? E aí como é que a gente soma os termos de uma progressão aritmética, gente? Primeiro mais o último, vou botar aqui, ó, primeiro mais último, vezes quantidade sobre 2, beleza? É assim que a gente soma os termos de uma progressão aritmética. E aí como é que a gente vai fazer isso, gente? Como é que vai ficar então a nossa soma? Vai ser primeiro, que é 6, mais o último, que é 42, vezes a quantidade, que é 19, dividido por 2. Beleza? 42 com 6 dá 48. 48 dividido em 2 vai dar 24 vezes 19. Beleza? Então é só fazer 24 vezes 20 dá 480. 480 tira 20 dá 460, tira 4, 456. Pronto. Então essa multiplicaçãozinha aí, 456 quilômetros vai ser o nosso total percorrido. E essa fica sendo a tua resposta. Questãozinha de PA da UERJ, não é isso? Questãozinha de PA da UERJ. E ela fala sobre soma dos termos dessa progressão. Então o gabarito aí fica sendo letra C, 456 quilômetros. Beleza? Tranquilo, gente? Até a próxima questão e vamos nessa. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a questão 2, questão do nosso módulo de progressões e sequências, e a questão fala o seguinte. Admitindo-se um retângulo cujos lados medem A e B, sendo A menor que B, é possível formar uma sequência ilimitada de retângulos da seguinte forma. A partir do primeiro, cada novo retângulo é construído acrescentando-se um quadrado, cujo lado é igual ao maior lado do retângulo anterior. Essa construção, gente, pelo desenho, ela é bem famosa.
você já deve ter visto alguns documentários ou alguns projetos feitos na escola que falam sobre retângulo áureo, né? Que é um retângulo com proporções áureas, em que a divisão entre o comprimento e a largura desse retângulo sempre dá um número chamado número de ouro, né? Que tem a ver com a sequência chamada de sequência de Fibonacci. Como é que é a sequência de Fibonacci, gente? Vou colocar aqui para vocês esse retângulo áureo. Na verdade, eu vou colocar aqui os elementos da sequência de botar aqui em cima, tá? Vou botar aqui Fibonacci. E a sequência é a seguinte: 1, 1, e aí cada termo depois desses dois é a soma dos dois anteriores. Ó. O próximo vai ser a soma de 1 com 1, 2. O próximo é a soma dos dois anteriores, 2 mais 1, 3. O próximo é a soma dos dois anteriores, 5. Depois a soma dos dois anteriores, 8. Depois 13, 13 com 8, 21. 21 com 13 dá 34. E assim vai. Ou seja, essa sequência é muito famosa, né? Porque tem vários elementos da natureza, várias situações do dia a dia, situações da humanidade mesmo que respeitam essa sequência, né? Então, se você quiser assistir alguns documentários na internet que falam sobre sequência de Fibonacci e os elementos da natureza que respeitam a sequência de Fibonacci, seria interessante e com certeza você vai encontrar algo relacionado a essa construção de retângulos e quadrados a partir dos retângulos e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? Quando eu olho para esse desenho, eu já lembro dessa sequência e já me ligo que tem uma sequência em que cada termo é a soma dos dois anteriores. E aí eu vou para o seguinte, ó, ele fala que a figura 4 é uma poligonal que vai do P1 até o P6, formada pelos lados dos retângulos, que são elementos dessa sequência aqui. Observa o seguinte, tá? Se eu pegar os elementos da sequência que vai do P1, vou botar assim, ó, P1 até o P2, até o P3. P1, P2, P3. Quem são os elementos dessa sequência? Os elementos da sequência de P1 até P2 é o elemento A. Depois do P2 até o P3 é o elemento B. Então, vou botar aqui, ó, elementos. Quem são os elementos da sequência P1, P2, P3? O primeiro pedacinho aqui, gente, olha pra cá, ó. O primeiro pedacinho aqui vale A, beleza? E o segundo pedacinho aqui vale B. Então, os elementos dessa sequência, A e B. E aí, quem é o comprimento dessa sequência? O comprimento dessa sequência, o total seria A mais B. Então, se os elementos são... Observa, a sequência P1, P2, P3 tem dois elementos e o comprimento é a soma desses dois. Agora, eu vou fazer a outra sequência. P1, P2, P3 e eu vou até o P4. Quem são os elementos? E aí os elementos da sequência que vai do P1, P2, P3, P4, vamos lá, gente, ó. A, B, e esse P3, P4 aqui, ó, esse P3, P4 aqui, ó, que vai daqui até aqui, ele é A mais B. Então, quem são os elementos dessa sequência aqui, gente? Vou colocar aqui, ó, A, B e depois A mais B. E aí, quem é o comprimento dela? O comprimento dessa sequência inteira seria A mais B mais A mais B. Então, é somar esses três, tá vendo? É A mais B mais A mais B, que vai dar 2A mais 2B. Beleza? A mais B, A mais B. E aí, na verdade, o comprimento total é a soma de tudo, que seria, ó, de novo, ó, vou botar aqui para vocês entenderem. Esse tamanho é A, esse é B, esse é A e esse é B. Então, seria A mais B mais A mais B. Beleza? Perfeito? E aí, eu já consigo tirar uma lógica. Observa aqui. Se você olhar os elementos da sequência que vai do P1 até o P6, eu tenho aqui, ó, A, B, A mais B. Esse A mais B é a soma dos dois anteriores. Esse próximo cara aqui, ó, observa aqui, gente, vou colocar aqui em rosa para vocês, ó. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó, esse A mais 2B. Ele é exatamente a soma desse com esse. Ou seja, como é que eu encontro cada elemento? Cada elemento é a soma dos dois anteriores. E o comprimento é a soma de todos. Então, eu vou colocar o seguinte. Quem é que vai do P1 até o P7? Vou colocar aqui, ó, P1,
Vou botar aqui em azul. P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Primeira coisa, gente, quantos elementos você vai ter? Observa, do P1 até o P3 eu tenho 2 elementos. Do P1 até o P4 eu tenho 3 elementos. Do P1 até o P7 eu vou ter, então, 6 elementos. Beleza? E aí, vamos lá. Quem são os 6 elementos? E aí eu vou colocar, o primeiro é A, o segundo é B. O próximo, gente, quem vai ser o próximo? É sempre cada elemento dessa sequência é a soma dos dois anteriores. Então, o próximo é A mais B. O próximo, a soma dos dois anteriores, vai ser A mais B. Aliás, B mais A mais B, que vai dar A mais 2B. O próximo, os dois anteriores, A mais A, 2A, B mais 2B. Então, vai dar 2A mais 3B. Beleza? O próximo, gente, vai ser 2A com A, vai dar 3A. E a quantidade de B's, 3B's com 2B's, 5B's. Vamos ver quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É exatamente esses, então. Porque, olha só, o P1 até o P3 tem 2 elementos. O P1 até o P4 tem 3 elementos. O P1 até o P7 tem que ser 6 elementos, que são esses 6 elementos aqui. E aí, quem vai ser o meu comprimento total desses caras aqui, gente? Vou colocar aqui, ó. Comprimento. Né? O que é o comprimento dessa sequência aqui, gente? É a soma desses dois. Quem é o comprimento desse aqui, gente? É a soma desses 3. Quem é o comprimento desses 6 aqui? Vai ser a soma dos 6. Então, é só eu somar A mais B, mais A mais B, mais A mais 2B. É só somar todo mundo. Mais 2A mais 3B, mais 3A mais 5B. Beleza? Só somar essa galera toda aqui agora. Vou jogar um pouquinho para baixo, para vocês enxergarem melhor. Perfeito? E aí, vamos lá. Vamos ver quantos A's tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Com 3, 8, não é isso? Então, 8 A's. Quantos B's tem aqui, gente? 1, 2, com 2, 4. Com 3, 7. Com 5, 12. Beleza? Então, qual é a minha respostinha dessa questão aí, gente? Resposta da questão: o comprimento dessa poligonal, 8A mais 12B. E aí o gabarito da questão fica sendo letra B, 8A mais 12B. Beleza? Questão muito tranquila, mas assim, tem uma lógica interessante, né? De você perceber essa sequência de Fibonacci na questão, você identificar que essa construção de retângulos é a partir da série de Fibonacci, e aí você tem uma sequência que não é nem uma PA e nem uma PG, mas é uma sequência muito conhecida, que no caso é a sequência de Fibonacci, beleza? Quem fez também fazendo pela soma do desenho, ou conseguiu entender pela lógica do desenho, também é interessante, né? De você somar aqui, ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, beleza? E também pegar o próximo termo aí. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a questão 3 do nosso módulo de progressões, e a questão fala o seguinte: considere uma sequência AN 2, 3, 1, menos 2, com 70 termos, cuja fórmula de recorrência é... E ele me dá uma relação aqui e ele quer saber quem é o último termo dessa sequência. Primeira observação, gente, se eu olhar para a cara dela, ela não é nem uma PA e nem uma PG. Não está somando a mesma coisa em todos os termos e não está multiplicando a mesma coisa em todos os termos. Então, eu tenho uma sequência que tem uma relação, né? Tem uma lógica, né, específica para essa sequência, mas não que seja uma progressão aritmética ou geométrica. Então, eu tenho que entender quem é essa sequência. Então, eu vou escrever aqui para vocês quem são os termos dessa sequência. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu tenho o meu primeiro termo, que é 2. O meu segundo termo, que é 3. O meu terceiro termo, que é 1. E aí, meu quarto termo aqui, ele deu, que é menos 2. Eu preciso saber aqui quem são, na verdade, os próximos termos. E aí, o que eu vou entender aqui, gente? Ó, eu vou entender o seguinte. Ele me diz que cada termo AN é o AN menos 1 menos o AN menos 2. Qual é a lógica disso?
O AN-1 é quem está atrás do AN. E o AN-2 é quem está atrás do AN-1. Então, o que ele está dizendo, gente? Que cada termo é a subtração do que está atrás pelo que está atrás do que está atrás. Então, é a subtração dos dois anteriores. Então, é o anterior menos o anterior do anterior. É isso que ele está dizendo aqui. Beleza? Então, o que eu faço, gente, para descobrir cada termo aqui? Olha para cá, gente. Esse próximo 1, quem é esse 1 aqui? Ó? Ele é a subtração do 3 com o 2. Quem é o menos 2? É a subtração do 1 com o 3. Beleza? Então, quem é o próximo termo aqui, gente? O meu A5. Vou colocar aqui, ó. Quem vai ser o meu A5? O meu A5 é a subtração do menos 2 tirando o 1, que vai dar menos 3. Quem vai ser o meu A6? Vai ser a subtração menos 3 tirando menos 2. E aí vai ficar menos 3 menos menos 2 vai dar menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. E aí olha que interessante aqui, gente. Olha quem é o A7. Se eu pegar menos 1 e diminuir de menos 3, vai ficar menos 1 menos menos 3, que dá menos 1 mais 3, que dá 2. E olha quem é o A8, gente. Se eu pegar o 2 e diminuir de menos 1, 2 menos menos 1 vai dar 3. Observa a sequência agora, gente. Olha para a cara dessa sequência. Olha os três primeiros. 2, 3 e 1. Olha os próximos. Menos 2, menos 3, menos 1. Olha os próximos. 2, 3. Ou seja, gente, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho esse bloco aqui. Observe esse primeiro bloco aqui. Beleza? Vou pegar esse primeiro bloco aqui. Esse primeiro bloco aqui de 6 termos, ele é 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Beleza? E aí agora eu vou pegar o próximo bloco. Quem é o próximo bloco aqui, gente? Vou trazer até para cá. Ó. Quem vai ser o nosso próximo bloco aqui? Observa que o nosso próximo bloco vai ser de novo 2, 3 e 1. Ou seja, o meu A9 vai ser 1, que é só tirar 3 de 2. E aí, obviamente, gente, que quem vai ser o teu A10? Menos 2. O meu A11, menos 3. E o meu A12, menos 1. Então, eu tenho de 6 em 6 números dessa sequência uma repetição. Beleza? 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1, 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1 e assim sucessivamente. Então, como é que eu faço para descobrir, por exemplo, quem é o último termo, o meu A70? Basta eu pegar o 70 e dividir por quanto, gente? Eu vou dividir por 6 para ver onde vai parar. Beleza? O que vai acontecer, gente? Eu vou ver quantos grupos desses completos de 6 você consegue fazer com 70 termos. Beleza? E aí eu vou dividir aqui, não vai ficar bonito não, mas vamos lá. Vou dividir por 6. Se eu dividir por 6 aqui, gente, se eu pegar o 7 e dividir por 6, vai dar 1, sobra 1. E aí eu baixo o 0, beleza? Vai ficar 10, divide por 6 vai dar 1, sobram 4. E aí acabou. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que você vai ter 11 grupos completos desse aqui. Beleza? E o A70 vai ser o quarto elemento do 12º grupo. Então, o que eu acabei de concluir aqui, gente? Vamos lá, ó. Que eu tenho 11 grupos desse aqui completos de 6. Beleza? E aí, quem vai ser o meu A70? O meu A70, ele é o quarto elemento, por conta do resto, tá? Do 12º grupo. Beleza? E aí é só eu pegar o seguinte, gente. Quem vai ser esse cara aqui? O meu 12º grupo. Beleza? Aqui vai estar o meu 12º grupo. E aí eu tenho meu primeiro elemento, meu segundo elemento
e o meu terceiro elemento. E aí vamos lá. E aí o meu quarto elemento é esse aqui. Beleza? Então vamos lá. Quem são os nossos elementos aqui, tá, gente? Os nossos elementos aqui eu vou colocar. Quem é o primeiro elemento de cada grupo? 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Então, o primeiro elemento, 2, depois 3, depois 1, depois menos 2, e aí menos 3 e menos 1. Beleza? Então, ele vai ser o quarto elemento desse grupo. Então, a minha respostinha aqui é menos 2. Esse cara aqui é a tua resposta. Beleza? Tranquilo? Tranquilo não, né? Questão difícil, questão interessante, né? De novo, dividi aqui o 70 em 6 grupos, porque eu percebi que de 6 em 6 grupos você tem uma repetição novamente, você começa a mesma sequência depois do sexto elemento. E aí eu vi que tem 11 grupos desses completos, de 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. E como sobrou 4, vai ser o quarto elemento do próximo grupo, que é o 12º grupo. E aí vai ficar 2, 3, 1. O quarto elemento é o menos 2. Gabarito da questão, gente. Letra D de dado, menos 2. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente. E até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 4 do nosso módulo de PA e PG. Na verdade, de sequências e progressões, não necessariamente PA e PG, né? E a questão fala o seguinte. Os triângulos A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 possuem perímetros P1, P2 e P3, respectivamente. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo anterior. Então, ele me deu o triângulo grandão preto, e aí ele criou o triângulo rosa, ligando os pontos médios do preto. Criou o triângulo azul, ligando os pontos médios do rosa. E assim sucessivamente. E ele quer saber sobre os perímetros desses triângulos, do preto, do rosa e do azul. Eles estão em PA ou em PG? Essa é a questão. O que eu preciso saber nessa questão aí de geometria, gente? Eu preciso saber o seguinte, ó. Toda vez que você tem um triângulo, qualquer triângulo, tá, gente? Peguei um triângulo aqui. Se eu ligar os pontos médios desse triângulo aqui, ó, se eu pegar esse ponto médio e ligar com o ponto médio desse, beleza? Ponto médio significa o quê, gente? Que eu dividi esse lado aqui em dois tamanhos iguais e que eu dividi esse aqui, que não necessariamente é igual ao anterior, em dois tamanhos iguais. Essa parte rosa aqui, ela é chamada de base média, beleza? Então eu tenho aqui uma base grande, que eu vou chamar de Bzão, e a base rosa eu vou chamar de Bzinho M, que é a base média. Quem é essa base média, gente? Essa base média, ela sempre é metade da base grande. Ela sempre vai ser a base grande dividido por 2. Por quê, gente? Porque esses dois triângulos são semelhantes, pequeno e o grande, e a razão de semelhança, como está pegando no ponto médio, é de 1 para 2. Observa que esse tamanho aqui, ó, ele é metade do grandão. Do outro lado, a mesma coisa. Significa que essa base aqui tem que ser metade da base grande, porque a razão de semelhança entre esses dois triângulos é de 1 para 2. Beleza? Então, sempre que você liga dois pontos médios, essa base média é metade da base grande. Isso vem da semelhança de triângulos. Então, vamos para a nossa questão. Nessa questão aqui, ele fala o seguinte. A1, B1, esse tamanho inteiro aqui, ó. A1, B1, vale igual ao B1, C1, cadê? Que vale 7. Então, esses dois tamanhos aqui valem 7. E esse aqui vale 7. Beleza? E esse outro aqui vale 4. Que é o A1, C1. Vale 4. E aí, vamos procurar agora os pontos médios e as bases médias. Vou colocar aqui para vocês, ó. Esse rosa aqui, que eu vou puxar agora, ele é a base média em relação a essa base grande aqui, ó. Observa que esse tamanho rosa aqui, ele vai ser igual a esse tamanho aqui, que é igual a esse tamanho aqui, que ele é a base média, tá? Ele vai ser metade do 7, beleza? Então, esse tamanho rosa aqui, ele vale metade do 7. Então, esse tamanho rosa vale 3,5. Beleza? Pelo mesmo motivo, gente, se eu pegar agora e ligar esses dois aqui, ó,
ele vai ser metade dessa base grande aqui. Vai ser igual a esse, que é igual a esse. Esse cara, ele é metade dessa base grande aqui. Beleza? Então, esse tamanho aqui também vai ser 3,5. Beleza? E aqui, gente, esse cara aqui, se você ligar esses dois pontos médios aqui, ele vai ser igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que é a metade do 4. Ele vai ser metade dessa base grande aqui, ó. Né? Então, esse tamanho aqui tem que valer metade do 4, que é 2. Beleza? E aí, vamos lá, gente. Vamos começar essa brincadeira aqui. Quem é o perímetro do triângulo preto? O perímetro do triângulo preto vai ser 7 mais 4 mais 7. Que dá 14 com 4, dá 18. Beleza? Que é o que ele chamou de P1, né? Tá aqui. Perímetro do preto. P1. Perímetro do rosa. Vamos lá. Perímetro do rosa. Perímetro do rosa, observa, gente, vai ser 3,5 mais 3,5. Tá mais 2, né? Que é metade. Mais 3,5. Que vai dar 3,5 com 3,5 dá 7, com 2 dá 9. Beleza? E agora falta o perímetro do azul. O perímetro do azul, ele vai ser, vamos lá, esse tamanho aqui, gente, olha pra cá, ó. Ele é metade dessa base grande. Beleza? Então, esse tamanho aqui, ele vai ser metade de 3,5. Metade de 3,5, metade de 3 é 1,5. Metade de meio, 0,25. Então, dá 1,75. Confere? Beleza? Então, esse tamanho aqui é 1,75. Metade dá 2, 3,5. Certinho. Esse tamanho aqui, olha pra cá. Ele é metade dessa base grande aqui, ó. Metade de 3,5 também. Então, ele também vale 1,75. E, por fim, esse tamanho grande vale 2. E esse tamanho aqui vai ser metade, que vai valer 1. Beleza? Então, o perímetro do triângulo azul. Perímetro do triângulo azul vai ser metade de 3,5, que é 1,75. Mais 1,75. Beleza? Mais 1, não é isso? E aí esse perímetro aí vai ser, deixa eu só chegar para trás também. 1,75 com 1,75 vai dar 2, 3,5, 4,5. Beleza? E aí, gente, a pergunta dele é o seguinte: o que está acontecendo com esses perímetros? Esses perímetros, eles estão numa progressão o quê? Aritmética ou geométrica? O que está acontecendo do 18 para o 9? Dividiu por 2. E do 9 para o 4,5 também dividiu por 2. Se está dividindo por 2, significa o quê, gente? Que eu tenho uma progressão geométrica de razão 1/2. Não é isso? Perfeito? Então, eu tenho aí uma PG de razão 1/2. Por quê, gente? Porque está sempre dividindo por 2 os perímetros. Beleza? Tranquilo? E aí você também pode pensar o seguinte, ó, se a razão de semelhança é de 1 para 2, esses perímetros, né, também vão dividir, os lados vão todos dividir por 2 e o perímetro também. As alturas também. Se ele perguntasse em relação às áreas, aí as áreas também seriam uma progressão geométrica, mas não de razão 1/2, porque a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então, se a razão de semelhança é de 1 para 2, a razão entre as áreas seria de 1 para 4. Então, o perímetro, a altura, os lados, todos eles vão dividir por 2. Então, a progressão geométrica de razão 1/2. Se ele perguntasse sobre as áreas desses triângulos, as áreas dividiriam por 4,
porque seria meio ao quadrado, vai dar 1/4. Então as áreas dividiriam por 4, mas também seria uma progressão geométrica de razão, no caso, 1/4, se ele perguntasse sobre as áreas. Beleza? Então, gabarito da questão, progressão geométrica de razão 1/2, letra C. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 5 do nosso módulo de progressões. E a questão fala o seguinte. Eita, aonde que eu tenho que andar? Isso, para cá. Acho que é. Bom, admita uma sequência com 31 números ímpares consecutivos em ordem crescente. A soma do primeiro com o último vale 94. Quanto vale o 17º número dessa sequência? O que eu preciso saber aqui, gente? Vamos lá, vou fazer algumas paradas aqui com vocês para vocês entenderem o que está acontecendo. Se eu pegar essa progressão aqui, ó, 2, 4, 6... Botar sequência de números ímpares, tá, gente? 1, 3, 5, 7, 9. Beleza? E aí vou pegar uma outra. Vou pegar 3... Botar outra. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, por exemplo. Vou pegar duas. Essas duas aqui para vocês darem uma olhada. O que acontece? Estou pegando uma sequência aqui com uma quantidade de termos ímpar. Beleza? Então, essa quantidade de termos que está aí é uma quantidade ímpar. E aí, o que acontece, gente? Se você pegar o primeiro mais o último, qual é a propriedade de PA que a gente sabe, gente, de progressão aritmética? Que esse com esse dá 10, esse com esse dá 10. Se tiver um cara que está no meio, sempre vai dar o dobro do cara que está no meio. Então, esse com esse dá 14, esse com esse dá 14, esse com esse dá 14, que é o dobro do cara que está no meio. Isso sempre vai acontecer em qualquer progressão aritmética, não necessariamente numa sequência de pares ou de ímpares. Eita, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Toda progressão aritmética, o primeiro mais o último, é igual ao segundo com o penúltimo, que é igual ao terceiro com o antepenúltimo. Vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Se eu pegar, por exemplo, o A1 mais o AN, que é o primeiro mais o último, é igual ao A2 mais o anterior, que é o AN menos 1. Eita! Que é igual ao A3 mais o AN menos 2. Essa soma é sempre a mesma. A soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. E se existir um termo central, ou seja, se o número de termos for ímpar, isso sempre vai dar o dobro do termo central. Beleza? Isso é uma propriedade de progressão aritmética. Isso vai ajudar a nossa questão, porque olha só, se a minha sequência tem 31 termos, quem é o termo central, tá, gente? O termo central dessa sequência, ele vai ser, vou botar assim, ó, quem é o termo central? O termo central é, no caso, a mediana, né? E aí, para eu encontrar a mediana, ele vai ser o A. O que eu preciso fazer, gente? Eu pego 31, somo 1 e divido por 2. Beleza? Esse cara aqui vai ser o teu termo central, para você descobrir quem é o termo central dessa sequência. Então, isso aqui vai ser esse cara aqui, ésimo termo. Beleza? O termo central vai ser o que, gente? 31 mais 1 dá 32, dividido por 2 vai dar 16, vai ser o 16º termo. Beleza? E aí, olha só, gente. Esse aqui é o termo central. É o 16º termo. E aí, olha o que eu sei aqui, gente. Se ela tem 31 termos, qual é a propriedade que eu tenho certeza que vai rolar? O primeiro, que é o A1, mais o último, que é o A31. Beleza? Isso aqui é o dobro do termo central. Beleza? E o dobro central é o A16. Foi ou não foi? Então, o primeiro mais o último sempre vai ser igual ao segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, que vai dar o dobro do termo central. Então, o A1 mais o A31 vai dar o dobro do A16, que é o termo central. E aí, o que acontece, gente? Ele me disse aqui na questão, o que, gente? Que esses dois juntos aqui, o A1 com mais o A31, a soma do primeiro com o último dá 94.
Então eu tenho o seguinte, ó, 94 é igual ao dobro do A16. Então, quem é o meu A16, gente? O meu A16 vai ser 94 dividido por 2. Então, o meu A16, 94 dividido por 2 dá 47, não é isso? E aí, olha só, gente, se ela é uma sequência de números ímpares consecutivos, quem são os ímpares consecutivos, gente? 1, 3, 5, 7, 9, na verdade, né? Tá sempre aumentando de 2 em 2. Ímpares consecutivos ou pares consecutivos, eles sempre aumentam de 2 em 2. Então eu sei o seguinte, se o teu A16 ele é 47, o teu A17 ele vai ser 2 depois do 47, 49. O teu A18, 2 depois do 49, 51. O teu A15, 2 antes do 47, 45. E assim sucessivamente. Beleza? Pergunta dele, quem é o 17º termo dessa sequência? Então, o 17º termo dessa sequência, o A17, vale 49. E aí o gabarito da questão fica sendo letrinha C de casa. Beleza? Tranquilo? Então, mais uma questão de sequências, nessa questão, na verdade, de progressão aritmética e propriedades de progressões aritméticas. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 6 do nosso módulo de progressões e a questão fala o seguinte. Considere a seguinte equação, e ele me dá uma equação em que na primeira parte eu tenho uma soma e um pontinho, pontinho. Esse pontinho, pontinho aqui, gente, dá uma olhada, ó. Ele me indica que eu tenho uma soma infinita de termos. Observa que ele me dá a indicar que eu tenho uma soma infinita de termos. A única matéria que você aprende no ensino médio que trabalha com soma infinita, ou com infinito, na verdade, é a soma infinita dos termos de uma progressão geométrica. E aí eu vou escrever para vocês aqui, ó, como que funciona a soma infinita. Beleza? A soma infinita da PG, ela é uma fórmula bem simples, né? É o primeiro dividido por 1 menos a tua razão. Beleza? É uma fórmula molezinha, né? Ela é bem curtinha, bem pequenininha. E aí, olha só, o que, que eu preciso entender aqui, então? Que nessa sequência aqui, ó, x, tá? X sobre 3, x sobre 9, x sobre 27 e tudo mais, isso é uma PG de primeiro termo igual a x, beleza? E a tua razão, se está sempre dividindo por 3, ó, sobre 3, sobre 9, sobre 27, se está dividindo por 3, a minha razão ela é 1/3, beleza? Então, quanto vai valer essa soma aqui, gente? O meu primeiro termo é x, e aí embaixo vai ficar 1 menos a minha razão, que é 1/3, beleza? Vou deixar esse x aqui em cima quietinho, e embaixo eu vou diminuir. 1 menos 1/3, se eu subtrair essas frações, 2/3, né? Beleza? E aí, como é que eu pego x e divido por 2/3? Repete a primeira e multiplica pelo inverso de 2/3, que no caso seria 3/2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui tudo vai dar o que, gente? Em cima vai dar x vezes 3, 3x, e embaixo 2. Beleza? 3x sobre 2. Esse 3x sobre 2 é o resultado dessa soma aqui infinita. O que eu vou fazer, gente? Vou pegar esse 3x sobre 2 e vou igualar ele a 18. Beleza? Então, o que eu tenho aqui, gente? Que 3x sobre 2 é igual a 18. E aí acaba a nossa questão resolvendo essa equaçãozinha simples de primeiro grau. Beleza? Passa esse 2 que está dividindo para lá, multiplicando. E aí eu vou ter 3x, 18 vezes 2 dá 36. X vai ser o que, gente? 36 dividido por 3, que dá 12. Beleza? E aí o nosso gabarito da questão, x igual a 12, fica sendo a letrinha D de dado. Beleza?
Tranquilo? Então, o que você precisa saber? É essa formulinha aqui de soma infinita da PG para poder trabalhar e aplicar nessa questão. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 7 do nosso módulo de progressões e a questão fala o seguinte. A sequência 00550, e aí continua, né? Em que cada termo é definido da seguinte forma. O primeiro e o segundo são 0, o terceiro é 5, e o próximo termo, cada termo AN é x, sendo x o algarismo das unidades. E aí vamos ver quem é esse cara aqui, gente. Dá uma olhada que isso aqui é o mais importante pra gente, tá? Ele fala que x é o algarismo das unidades da soma do anterior, que é o AN-1, anterior do anterior e anterior do anterior do anterior. Ou seja, a soma dos 3 anteriores. Olha o que ele está dizendo, que cada termo é a soma dos 3 termos anteriores, o algarismo das unidades dessa soma. Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui o meu primeiro termo, o meu A1. Vou botar aqui em amarelinho. O meu A1 é 0. Meu A2 também é 0. O meu A3 é 5. O meu A4 ele já deu, é 5 também. O meu A5 ele já deu, ó, 1, 2, 3, 4, ele deu até aqui. E aí vamos ver quem é o A6. Quem é o A6, gente? O A6 vai ser a soma, aliás, o algarismo das unidades da soma dos 3 anteriores. Se eu somar os 3 anteriores, ó, 5 com 5 com 0, 0 com 5 com 5 dá 10, e o algarismo das unidades, 0. Quem é o meu A7? Vamos lá, vou somar os 3 anteriores, 0 com 0 com 5, o algarismo das unidades, 5. O meu A8, 5 com 0 com 0, o algarismo das unidades, 5 também. Então vamos lá, gente, 0055, 0055. E aí, vamos lá, vou ver aqui quem é o meu A9, só para confirmar. Soma os 3 anteriores, 5, 5, 10, com 0 dá 10, algarismo das unidades, 0. O meu A10, 5 com 5, 10, com 0, 10, algarismo das unidades, 0. Então, na verdade, o que eu tenho aí, gente? 0055, 0055, 0055, 0055 e vai embora. E aí ele fala o seguinte, qual é a soma dos 100 primeiros elementos dessa sequência? Então, a soma que ele quer, quem é essa soma que ele quer, gente? Primeiro vai ser 0 mais 0, mais 5 mais 5, mais 0 mais 0. E aí vai, pontinho, pontinho. Beleza? Como são 100 termos, o que isso quer dizer, gente? 100 termos. Pensa comigo o seguinte, tá? A cada... pensa o seguinte. Se eu tenho 100 termos somados, significa que você tem aí o que, gente? Ó, 2 zeros, 2 5. 2 zeros, 2 5. 2 zeros, 2 5. Né? E aí o que acontece nessa sequência? Ela começa a se repetir de 4 em 4. Como 100 é divisível por 4, você vai ter grupos de 0, 0, 5, 5 completos. Beleza? Você vai ter 25 grupos. Pensa comigo aqui, gente. Vai ser assim, olha pra cá. Ó. Vou até colocar aqui, ó, 0, 0, 5, 5. Beleza? E aí eu vou colocar assim, ó, pontinho, pontinho. E aí o final vai terminar com 0 mais 0, mais 5, mais 5, bonitinho. O final termina completo, beleza? Por que o final termina completo, gente? Porque olha só, como 25, como 100 é divisível por 25, eu vou ter o seguinte, ó, esse grupo aqui de 4 completo, esse grupo de 4 completo, e aí se eu fizer o seguinte, ó, se eu fizer aqui 100 dividido por 25, dá, desculpa, 100 dividido por 4, né, dá 25. Significa que eu tenho 25 grupos completos. Ó, esse aqui é o meu primeiro grupo. Esse aqui é o meu segundo grupo com 4. E esse aqui, no caso, seria o meu último grupo, que é o meu 25º grupo,
Beleza? Com 4 elementos completos, bonitinhos. Perfeito? E aí o seguinte, gente. Cada grupo tem uma soma igual a quanto, gente? Vou botar aqui, ó. Cada grupo tem uma soma 0, 0 com 5, 5. Uma soma... Vou botar uma soma com outra cor, né? Uma soma igual a 10. Como são 25 grupos, quem seria então a nossa resposta, gente? A nossa resposta, vou colocar aqui a nossa resposta, ela seria o que, gente? Se cada grupo tem uma soma igual a 10 e são 25 grupos, é só fazer 10 vezes 25 e eu tenho a minha resposta que é 250. Beleza? Tranquilo? E aí, o gabarito da questão fica sendo 250, letra D de dado. Perfeito? Então, o que eu tive que entender nessa questão? Que cada termo é o algarismo das unidades da soma dos 3 anteriores. Isso ele diz nessa questão aqui, nessa lei de formação aqui da sequência. E aí eu percebi que a minha sequência é 0055. Aí volto a repetir. 0055. Repete sempre de 4 em 4. Né? 0055, 0055, 0055. E aí 100 termos dá 25 grupos de 4. Cada grupo de 4 tem uma soma igual a 10. 10 vezes 25, 250. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente. E até a próxima questão. Lembrando que foi mais uma questão que não é nem uma PA e nem uma PG. A UERJ adora questões de sequências que não necessariamente são progressões aritméticas ou geométricas. Beleza? Até mais, gente. Fala, galera. Tudo bem? Questãozinha 8 do nosso módulo de progressões e ela fala o seguinte. Progressão harmônica é uma sequência finita ou infinita de números diferentes de zero, cujos inversos formam uma progressão aritmética. Observa o seguinte, gente. Ele me fala sobre progressão harmônica. Você não tem que saber o que é. Muitos alunos ficam morrendo de dúvida, falando, Link, mas eu preciso saber o que é uma progressão harmônica. Ele vai te explicar no enunciado. Olha o que ele está falando, gente. Que os inversos desses caras formam uma PA. Então, a tua PA, na verdade, ela é formada pelo inverso desses caras. Beleza? Inverso de 1 é 1, o inverso de meio é 2, o inverso de 1/3 é 3, o inverso de 1/4 é 4. E a tua PA está aqui, ó. Isso aqui é uma PA. E aí ele me fala que essa é a progressão harmônica. E ele quer saber quem é o 21º termo dessa sequência aqui. Vamos ver quem foi a PA que gerou essa progressão harmônica. A PA ela vai ser exatamente dada pelos inversos desses caras. Inverso de meio é 2, inverso de 1/4 é 4, inverso de 1/6 é 6, inverso de 1/8 é 8. Beleza? E assim sucessivamente. O que eu preciso saber, gente? Quem é o 21º termo dessa sequência aqui? Beleza? Quem é o meu A21 dessa sequência aqui? E aí, na PA é fácil, gente. Ó, A21 vai ser o primeiro, mais 20 razões. Beleza? Quantas razões eu somo ao primeiro para chegar no 21º? 20. Então, é o primeiro mais 20 razões. Então, vai ser 2 mais 20 vezes 2. Então, esse carinha aqui da gente vale 2 mais 40, que é igual a 42. Beleza? Gente, se o 42 ele é o 21º termo da PA, o inverso dele, beleza? Quem seria a nossa progressão harmônica, gente? Então, a tua progressão harmônica, vou botar aqui, ó, progressão harmônica, beleza? A nossa progressão harmônica, ela vai ser, começa com 1/2, depois ela vai para 1/4, depois ela vai para 1/6, depois ela vai para 1/8, e aí ela vai pontinho, pontinho, até o 21º, que vai ser o 1/42. Por que 1/42, gente? Porque se o 21º termo da PA é 42, observa que é o seguinte, a progressão harmônica ela é formada pelos inversos desses caras, beleza? Ou o contrário também, né? A PA é formada pelos inversos dos caras da progressão harmônica. Ou a progressão harmônica é formada pelos inversos desses caras que estão em PA, beleza? Então, esse carinha aqui, ele vai ser o nosso, beleza? Ele vai ser o 21º termo da progressão harmônica. Se da PA ele é 42, o inverso é 1/42. E aí o gabarito da questão fica sendo letrinha B de bola. Beleza?
1 sobre 42. Questãozinha bem tranquila, desde que você entendesse que ele diz que a PA ela é formada pelos inversos dos caras que estão na progressão harmônica. Outra coisa importante para você lembrar, a PA não está aqui. Isso aqui não é uma PA. Se você tentar encontrar o 21º termo dessa sequência aqui, achando que ela é uma PA, você vai se enrolar. Ela não é uma PA. Por quê, gente? Porque daqui para cá não soma a mesma coisa que daqui para cá. A PA ela é formada pelos inversos, o 2, o 4, o 6, o 8, beleza? E aí eu encontro que o 21º é 42, eu vou inverter e vai dar 1 sobre 42, e aí é o gabarito da questão. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, questão 9 do nosso módulo de progressões, e ela fala o seguinte: admita a sequência numérica para o número real AN. Aí ele fala que o primeiro termo é 1/3, e aí ele fala que cada AN é o AN-1, ou seja, é o anterior somado a 3. Gente, se cada termo é o anterior somado a 3, você tem uma PA de razão 3, beleza? Então, o que ele quer te dizer com isso aqui, gente? Com essa informação aqui, ó. Cada termo, olha para cá, vou envolver para você. Cada termo é o anterior mais 3, ou seja, eu tenho uma PA de razão 3, beleza? E o que está acontecendo aqui, gente? Ele me dá os 10 primeiros termos dessa sequência. Observa aqui, gente, ó. E aí você vai falar assim, Link, mas como é que eu sei que daqui para cá está somando 3? Na verdade, olha para cá, de 1/3 para 10/3, eu estou somando... Ele está dizendo que ele está somando 3, né? Mas na verdade está somando 9/3. Que é a mesma coisa que 3, concorda? De 1 para 10, somou 9. Só que é 9/3. 9/3 é a mesma coisa que 3. E aí observa o seguinte, daqui para cá, também somou 9. Só que somou 9/3, porque tem o denominador 3. Então, na verdade, quando ele fala que é uma PA de razão 3, na verdade ela é uma PA de razão 9/3, que é a mesma coisa que 3. Vou até colocar aqui então para você que isso aqui é a mesma coisa que 9/3. Então, de um para o outro, está sempre somando 9/3. Se está somando 9/3, observa que o numerador está aumentando 9. Beleza? E aí ele quer saber o seguinte, qual é a média aritmética dos 4 últimos elementos dessa sequência? Gente, se o último elemento aqui em cima é 82, observa que o numerador está sempre somando 9, né? Então, o seguinte, vamos ver quem vai ser esse outro cara aqui, ó. A6, 7, 8, 9. Quem é o teu A9? O teu A9 vai ser 82, tirando 9. Porque está sempre somando 9 no numerador, não é isso? Então, 82 tira 9 dá quanto, gente? 73. Então, isso aqui vai dar 73 terços. Beleza? Então, esse é o teu A9. Vamos para o próximo. Quem vai ser o meu A8? Agora eu vou diminuir 9 de 73. Vai dar quanto, gente? 64. Beleza? 64. Só que é 64 terços. Observa que se eu somar 64 com 9, dá 73. Aí agora eu vou encontrar, esse é o A9, esse é o A8. Eu preciso agora só do A7. Quem é o A7? O A7 vai ser, tira 9 de 64. Vai dar 55. 55 o quê? Terços também. Beleza? Beleza? E aí, eu sei que o meu último cara, que é o A10, ele já deu no enunciado. Então, quem é o teu A10? O teu A10 vale 82 terços. E aí eu vou colocar aqui esse A10. Espera aí, fiz besteira. Tá aqui, ó. O meu A10. Vou trazer esses caras para baixo, espera aí. O meu A10. Ih, o que aconteceu aqui, gente? Não. Era 18. O meu A10 vale 82 terços. Beleza? Por que eu tô pegando só até o A10, até o A7? E ali ele tá colocando até o A6? Porque observa a pegadinha da questão, gente.
ele só quer a média dos 4 últimos. Os 4 últimos são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só vai até o A7. Então ele quer a média desses caras aqui. Como é que eu calculo a média deles, gente? Para calcular a média deles, a gente vai somar eles e vai dividir por 4, né? Então a média aritmética comum, eu vou somar quem, gente? 82 mais 73 mais 64 mais 55. Beleza? E tudo terços. Eita ferro. Isso é chuva? 3, 3, 3. Vou somar esses caras aqui. E depois que eu somo eles, eu preciso dividir por 4, né? Que a média de 4 termos, eu somo todo mundo e divido por 4. Beleza? Como é que a gente soma todo mundo lá em cima, gente? Vamos lá, vamos somar. 8,2 com 7,3, 155, não é isso? 150, 155. 155 a 160, 165, 225, 229. 229 terços. É isso? Vou conferir. 155, 205, 209, 269. Peraí, calma. Calma que tem coisa errada. 155, 215, 219, 269, 274. É isso? Cara, toda vez que eu... Que problema pra somar, meu Deus. Vamos lá. Vou somar na mão. Mais fácil. 8,2 com 7,3 com 64 com 5,5. Mais fácil, né? Pra não errar besteira. E aí vou somar. 5 com 4, 9 com 5, 14. Então vai umzinho aqui em cima. 8, 9, 16, 22, 27. 274. Pronto. Agora foi. Então isso aqui vai dar 274 em cima sobre 3. E depois ainda tem um sobre 4. Beleza? Isso tudo aqui ainda tem um sobre 4. Beleza? Como é que eu faço essa continha aqui, gente? Vamos lá, vamos continuar a nossa média. Vai ser 274 dividido por 3. E ainda tem um. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4 vai ser 1 quarto. E aí agora isso aqui vai ser a nossa respostinha. Que eu posso colocar 274 em cima. Embaixo, 3 vezes 4, 12. E aí dá para simplificar, tá, gente? Vou dividir por 2 aqui, ó. Se eu dividir 274, 137, não é isso? Vai dar 135, 137 por 6. Beleza? E aí acabou a questão, né? Essa aqui vai ser a média dos 4 últimos termos dessa sequência. Beleza? E aí o gabarito dessa questão fica sendo letra B, 137 sobre 6. Perfeito? E a mais, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa última questão nesse módulo de progressão aritmética, geométrica e sequências, na verdade, e ele fala o seguinte. Ele me dá uma tirinha, né? E ele fala o seguinte: ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. E aí aqui é que vai a parte mais importante da tirinha, tá, gente? Que eu preciso olhar com muita atenção para essa tirinha, é para cá, quer ver, ó? Aqui é que a gente vai precisar olhar com muita atenção. Há 10 km a mais de A até B do que de B até C, ou seja, a distância de A até B é maior do que a de B até C, 10 km.
e 10 km a mais de B até C do que de C até D. Ou seja, de B até C é 10 a mais do que de C até D. Então, a menor delas é a do C até o D. Se de A até D eu tenho 390 km, qual é a distância entre a cidade A e a cidade B? Então, o que eu vou montar aqui primeiramente, gente? Eu vou montar aqui, tá? Vou botar aqui uma distância final de A até D. Só que eu sei o seguinte, a de C até D é pequenininha, é a menor delas. E aí a de B até C é um pouquinho maior. É 10 a mais do que de C até D. E a de A até B é a maior delas. Então aqui, por exemplo, se for X, a de B até C é 10 a mais. Então é X mais 10. E a de A até B vai ser 10 a mais do que X mais 10. Então vai ser X mais 20, que seria X mais 10 mais 10. Beleza? E eu sei que esse total aqui, ele me deu 390. Se eu sei que esse total aqui é 390, gente, vou montar uma equaçãozinha, ó, x mais 20, mais x mais 10, mais x, isso é igual a 390. E aí eu vou chegar à seguinte equação, x mais x dá 3x, 10 mais 20 dá 30, isso aqui é igual a 390. 3x é igual a 360, x vale 360 por 3 dá 120. E aí, gente, se o meu x deu 120, eu tenho agora a minha distância de A até B. Qual é a distância de A até B? A distância de A até B vai ser x, que é 120, mais 20, então é 140. A distância de B até C, x mais 10, então vai ser 120 mais 10, 130. A distância de C até D, 130, 120. Então, essas aqui são as nossas 3 distâncias. Beleza? E ele fala que essas distâncias formam uma progressão aritmética. Sim, ó, se eu pegar 140, 130, 120, isso aqui é uma progressão aritmética. Se eu quiser montar uma sequência com esses termos, aqui é uma progressão aritmética. Então, é uma PA. E aí, quem é a razão dessa PA, gente? Está sempre diminuindo 10. Se está diminuindo 10, eita. Então, a minha razão é igual a menos 10. Se está diminuindo 10, a minha razão é menos 10. Beleza? A pergunta dele, quem é o 20º termo dessa sequência? Se ele quer saber quem é o 20º termo, ele é o A20. O A20 é o primeiro mais quantas razões? Quantas razões eu somo ao primeiro para chegar no 20º, gente? 19, não é isso? Então, o primeiro, eu já sei que é 140, mais 19 vezes a minha razão, que é menos 10. Beleza? E aí, vamos lá, gente. Isso aqui vai ficar 140. 19 vezes menos 10, gente, vai dar menos 190. 140 menos 190, isso aqui vai dar menos 50, beleza? Então, o nosso A20, ele vai ser igual a menos 50. E aí, esse é o gabarito da nossa questão. Gabarito da questão, gente, letra A, menos 50. Perfeito? Mais uma questãozinha de progressões aritméticas do nosso módulo da UERJ. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse módulo, entendido e revisado bastante esse assunto que cai com bastante frequência na prova. Até o próximo módulo, gente.